Eu queria te dizer que o céu não tem mais cor no verão e que os peixes morrem pelo excesso de ar. E os desenhos fantásticos do quarto ao lado me fascinam, porque o couro do cabelo vizinho voa copiosamente. Eu queria te dizer que a pasta de dente ameniza o gosto das secreções da noite e que os cachorros latem sozinhos e as pulgas me perseguem e os mosquitos me perseguem e os meus dedos estão magros e eu não tenho mais forças para te seguir. Eu queria te dizer que... Eu queria te dizer que a pasta de dente ameniza o gosto das secreções da noite. Eu queria te dizer... Eu queria te dizer que eu tenho uma porção de coisas importantes para te dizer. E queria que tu parasse no tempo só para me escutar. E queria ter chorado no velório do meu amigo. Que queria o teu peito para me velar e os teus pés para me cobrir. Eu queria te dizer que sou pedra-pluma incansável, feita de matéria solvente e amorfa, cheia de flores e frestas, condensada em pudins colorados. Eu queria te dizer que nunca poderei dizer o que realmente importa, mas que isso não tem tanta importância. Porque o verde que sai de ti me veste e o laranja da janela chama, e eu preciso de muito tempo para surgir. Eu queria te dizer que eu tenho uma densa bola de sangue entre o esôfago e a garganta, e que os meus dias estão escassos, e a minha pele está marcada, e eu não tenho pernas para te pedir. Eu queria te dizer que a palavra virou parede, e o assoalho não mais palpita, e eu tenho muita pressa para partir. Eu queria te dizer que parti só em pedaços, e que o meu retorno foi penoso, porque minha estadia foi penosa, mas que voltei só por ti. Eu queria te dizer que o meu desejo paira solto, e as bolhas de sabão me trazem uma alegria fácil. Desejo, ejo. No Yorubá, ejó, confusão, conflito. Ação imperativa do verbo dar, ato de oferecer ou de pedir. Em Minas, usado como sinônimo de desde. Gosto do ser, desde que tive na praça. Também usado como sinônimo deles. É bonito o desejo des dois. Desejo, substantivo masculino. Aspiração, querer, vontade. Expectativa de possuir ou alcançar algo.
Soube hoje que os índices de poluição despencaram Quanto despencam os corpos. Que geólogos Soube que geólogos registraram barulho gerado pela vibração Isso pode ser medido do lado de fora e dentro da minha casa, fora e dentro do meu corpo, do lado de fora e dentro. Barulhão não me deixa pensar fora e dentro do mas meu aqui, corpo. fora e Um barulhão não me deixa pensar direito. Barulhão não me deixa. Embora os minutos pareçam viver eternidades, embora já não há tempo de eternidades. Aqui no meu fora dentro já não há tempo de desafiar. Aqui no meu fora dentro pulsantes peixes vivem aqui mesmo com água fora barbatanas brilham, suas barbatanas peixes vivem refletindo a luz de um mesmo tempo com água no que não tem peixes não me deixam suas barbatanas são a vivacidade que não me deixa espera, que me espera, guarda no aquário, são a vivacidade que não me deixa no aquário, vidro das janelas, guarda respostas a mistérios jamais enfrentados. Uma dúvida de que haja paz real, no aquário, vidro das janelas, guarda d'água viva de água jamais de humanidade como a dúvida de que baleias azuis são vistas baleias azuis pela primeira vez na Antártida depois de 40 aquela anos foto d'água viva de águas profundas onde a humanidade nunca esteve em presença corpórea. Baleias azuis são vistas pela primeira vez. Baleias azuis são vistas pela primeira vez na Antártida depois de 40 anos. Em Veneza, peixes prateados dançam em canais verdes. De vermes e voos. Mimetizando a cor da berinjela, uma larva se desloca entre as sementes. Escapa do prato para o tapete. Escapa do tapete para a madeira do chão. Anda nas frestas entre um taco e outro. Afeta seu corpo um pelo ou fio fino. Ergue-se, tendo um só ponto de apoio. Parece perdida, parece úmida. Rola sobre si mesma enquanto avança. Se estica, se contrai, se encolhe, se enrola, volta a esticar. Levanta o que suponho ser sua cabeça, como se a procura. Se esconde sob um pedaço de berinjela. Faz um buraco para comer, entra no buraco comido comendo. Equilibra-se na borda da superfície de metal, louça ou vegetal recém-partido. Um pedaço imóvel entre duas criaturas que se deslocam, não sei se de boca ou de rabo, cortado sem querer. Sem ver dentro, a faca abriu espaço, separando as partes, partindo a criatura desavisada no interior. Quando imóvel, como saber onde começa ou termina o seu corpo? A imagem e eu oscilamos, embora tente manter a mão direita, a que segura o corpo da câmera, firme. A mão esquerda ajusta o foco, acompanhando os movimentos e as distâncias que os olhos no visor observam. Com movimentos surpreendentemente ligeiros, suponho que fuja de mim, suponho que me perceba. No balcão junto à pia, essas pequenas criaturas interrompem o preparo do alimento. Paro de cortar e fatiar os vegetais e as filmo por alguns segundos. Às vezes desloco o pedaço de verdura ou fruta e seu discreto habitante para um prato. Quando a cozinha está muito escura, desloco meu corpo e o do habitante e seu abrigo-alimento no prato para a sala. Não costumo ser muito exigente com a luminosidade, nem com a imobilidade que meu corpo revela não atender. Tento respirar devagar, mantendo-me o mais estável possível, evitando filmar com o tripé. Em uma primeira versão, reuni vários planos de vídeos, mantendo longas durações na exposição O Desejo do Verme, em 2011 e 2012. Venho reunindo mais imagens desde então.
Como todo processo de coleta, filmar essas criaturas larvais demanda uma repetição acumulativa, nunca redundante, porque se faz num encontro, experiência imprevista e singular. O encontro demanda prestar atenção, ceder a um mínimo e desviante apelo. Ao olhar e produzir a imagem, me desloco para outra experiência que já não é só a de preparar a comida. Como um pequeno desvio metamórfico, também oscilo, me estico e encolho, insólita, ligeiramente fora de onde estava. Quando morava em uma casa, colocava esses pequenos vermes com cuidado na composteira. Agora, na cozinha de um apartamento, empilhada sobre outras 9 cozinhas abaixo, coloco a criatura e seu pedaço de comida juntos no pequeno lixeiro. Não sei se terá a chance de se transformar a larva ou verme encontrado. É larva, compreendendo o sentido temporário de estágio metamorfose eminente? É verme, na designação imprecisa de todos os animais de corpo alongado e mole, sem esqueleto? Insetos fazem um minúsculo orifício e depositam seus minúsculos ovos dentro das frutas e legumes. Lá dentro, as larvas comem e crescem. Esse furinho por onde foram inseridas na casa-comida lhes permite respirar. Viram casulos depois e, paradas, preparam-se para a lenta transformação em insetos. Na modesta escala de meus gestos mais ou menos apressados na cozinha, paro um pouco e suspendo o encadear maquínico que me quer produtiva, eficiente, resolvendo ligeira a preparação da comida e a limpeza para que sobre tempo para eu trabalhar mais. Percebo aturdida, uma dimensão sensível e corpórea dos acontecimentos que nos atravessam no espaço doméstico, onde, mulheres, somos convocadas ao trabalho não remunerado da manutenção da vida. Como estes vermes, também os mofos invadem os alimentos e me interpelam. Vejo na superfície branca que recobre o tomate, antes de escurecer, ou nas formas circulares que esverdeiam o pão, impensadas paisagens fotográficas. Habituais signos do alimento estragado e do fracasso do esforço em manter o espaço doméstico puro, segregado e limpo, vermes e mofos capturam minha atenção. Tento dar forma, sem alarde, a isso que me acontece, misturado às tarefas e experiências domésticas, e reposicionar os sentidos dos meus dias, mais ou menos esfarelados. Os processos artísticos engendram formas de repensar o trabalho e a lidar com pequenas mortes e metamorfoses cotidianas. A primeira escultura da série Apesar de, com insetos e pequenos animais fundidos em bronze, prata e cobre, foi um pássaro. O primeiro desejo escultura foi uma pena, não realizada. Nos dois, pássaro e pena, o desejo de ser leve. E a contraposição entre voo e o peso do metal da escultura. Curiosamente, o trabalho começa com uma faxina na oficina de escultura. E no improvável da arrumação, um encontro. Ao tirar as coisas do lugar, limpar estantes, materiais, ferramentas, trabalhos de outros alunos que ficaram na sala, percebo um cano de PVC numa prateleira bem alta. Dentro dele, encontro um ninho com um pássaro morto. O pássaro estava morto com um fio de nylon na boca, morto em seu próprio ninho. Provavelmente engasgado. Estava bem seco e seu esqueleto estava intacto. Como uma múmia, não estava desmilinguido nem mole. Estava coeso, duro e inteiro, com as penas e tudo. Preparado com minuciosos banhos de cera, o próprio corpo do pássaro foi usado como molde, a despeito do risco técnico de contar com um forno muito grande e materiais rústicos. Na fundição com cera perdida, conhecido como moldagem por inclusão, o processo envolve deixar na forma de gesso a ausência do corpo, de modo a apreender sua marca. A liga de bronze preenche o vazio deixado no molde de gesso. Depois esfria, endurece. O cadáver que origina a peça é perdido. A forma de gesso, matriz da peça, é quebrada. Não há multiplicação ou reprodução, mas uma transmissão, por contato, a partir da transformação do corpo do pássaro morto em corpo de metal. Desaparecendo o que dele restava materialmente, suspende-se o apodrecimento gradual, irreversível a seu corpo.
A escultura de metal ganha outro peso e uma impressionante aderência tátil do que fora a superfície da ave, ranhuras das penas, do bico, que marcam o gesso e que o metal líquido e quente adere e solidifica, imprimindo-se por contato. Depois do pássaro morto, muitos insetos, besouros, libélulas, vespas, gafanhotos. Uma lacraia encontrada sob a cama, que lembra o susto de uma outra vez quase engolir uma lacraia dentro de um copo d'água. Uma ou duas aranhas na porta de casa, um sapo minúsculo trazido pelo gato, filhotes de lagartos, uma lagartixa muito pequena e contorcida, outra esmagada com os olhos secos e saltados. Olhados, guardados. Fundidos, fotografados. Colecionar insetos e pequenos animais, inventariar suas mortes no espaço da casa, desdobra-se no desejo e na tentativa de dar conta da singularidade dos encontros com bichos sem nome próprio. Clarice Lispector escreve que os bichos clamam de longe de muitas gerações e não pode responder senão ficando desassossegada. As patas encolhidas da aranha, o besouro de barriga para cima, a posição com que são encontrados, mantiga no longo e trabalhoso processo de fundição, dando forma, sem alarde, ao que pode ficar do que morre. Na casa, os encontros, as pequenas caixas, recipientes e postes, os restos desses encontros. A espera. Mofos, vermes, larvas, casulos, insetos, animais que adoecem, que vêm morrer perto, que matamos, eles nos atravessam, mesmo quando não queremos notar ou dar importância. Na casa, as demandas do alimento, da limpeza, da higiene, dos cuidados com os filhos, as solidões. Junto com a imobilidade dos móveis e objetos, estão os pequenos desgastes, o chuveiro que queima, a geladeira que se esvazia, os estragos mais ou menos visíveis. Pensamos a coleta como operação central das nossas práticas como artistas, tomando-a também como estratégia de observação, como aguçamento dos sentidos e atenção às relações interespécies e à produção de processos sensíveis, de imagens, lugares, encontros. A leitura do texto Margens Indomáveis, Cogumelos como Espécies Companheiras, da antropóloga Anna Tsing, nos acompanha nesse percurso de pensar sobre os trabalhos e os processos que os mobilizam, assim como os insetos, pássaros, larvas, mofos e outros visitantes e habitantes dos espaços onde vivemos. Tsing chama a atenção da dívida de seu texto com o conceito de espécies companheiras de Donna Haraway e a recusa de aderir à fronteira que isola, separa natureza e cultura. A autora insiste que a diversidade e as relações interespécies são vitais para a sobrevivência dos humanos. O excepcionalismo humano nos cega, Tsing afirma. Na fantasia de ideal e superior, tanto entre plantas cultivadas quanto na exploração dos outros humanos, o legado patriarcal antropocêntrico descarta o heterogêneo, o múltiplo e ignora a interdependência entre espécies. O alerta da vulnerabilidade que a homogeneização e padronização acarreta é algo que os fungos podem nos ensinar. Tsing propõe um argumento fúngico contra o ideal arraigado da domesticação de mulheres e plantas. Começando pela coleta de cogumelos, no que comportam de dádiva, pois não dependem do nosso cuidado, trabalho, mas surgem inesperados e incontroláveis, e da produção de um lugar. Narrando suas caminhadas em busca de cogumelos, a autora chama a atenção para a forma como cada encontro cria e marca um lugar. A coleta de cada espécie encontrada aguça os detalhes do contexto, não só das características do cogumelo encontrado, mas da paisagem que habita, das condições climáticas, do momento, das relações com outras criaturas que também utilizam o espaço. Esses encontros passados são norteadores, indicadores de possíveis futuros encontros. Segundo Tsing, as coletas impelem a voltar aos mesmos lugares, visto a conexão entre cogumelos e certas árvores. Voltar como revemos um filme, um livro ou visitamos um museu, retornando aos lugares onde se produziram encontros.
Assim, esses encontros produzem os lugares, uma forma de conhecer sem reivindicar exclusividade territorial. Essas geografias expansivas e sobrepostas resistem a modelos comuns que dividem o mundo entre seu espaço e meu, afirma Tsing, acrescentando que lugares familiares implicam formas de identificação e companheirismo que contrastam com a hiperdomesticação e a propriedade privada nas formas em que conhecemos. Um inseto ou uma larva tornam-se dádivas nos espaços de nossas casas. Recusando a casa limpa e apartada do mundo e de outros seres, nos dedicamos a olhar essas criaturas, não mais como um intruso que suja e estraga, a ser varrido e banido, mas um habitante visitante a quem, numa torção, investimos nossa atenção. São propulsores de produção de imagens e encontros. Uma fruta não se resume a uma mercadoria. É também comida-abrigo onde vivem outras criaturas. É um espaço-tempo para a metamorfose, no que ela se opõe à síntese ou representação. Sinalizadora, de modo sempre incontrolável, do que pode a singularidade, a transformação. Com seu argumento fúngico, Tsing destaca que os cogumelos costumam ser simbióticos, ou seja, por associação ou convivência, são companheiros de outras espécies para benefícios de ambas, como a relação de fungos que provém minerais do solo às raízes, exemplifica. Comestíveis, alucinógenos, patogênicos, parasitas irritantes dos pés humanos, fermentadores de bebidas, nos interpela Tsing. Os fungos tanto nos servem de alimento e produção de remédios, quanto devastam drasticamente plantações. Tanto degradam a madeira de casas, como se encarregam da regeneração florestal, processando troncos mortos. São, portanto, sempre ambivalentes, cujo julgamento depende de um ponto de vista. Diante da janela do quarto onde durmo, isolada neste apartamento há meses, uma imagem. Tenho filmado esse quadro, esses movimentos, repetidas vezes, sempre intrigada. Pátio de uma escola, uma creche vazia, a árvore frondosa, o piso colorido. Acima, vejo e escuto diariamente uma estação de distribuição de eletricidade que dia e noite murmura ruidosa. Ao lado, um edifício garagem, com seus 14 andares de vagas para carros parados. Toda essa estrutura de pedra moída, de montanha esfarelada e de energia para erguer e empilhar carros no centro de uma cidade. No plano de fundo, a mata. O que resta de verde depois das casas pequenas. A mata iluminada pelo sol, vaporosa, verde, verde, verde. Raramente imersa nessa névoa quente e fresca. Desfiz 3 nós da tela que protege a criança e o gato da abertura da janela do 10º andar e filmo por esse espaço. Às vezes erro o foco porque é difícil manipular e encaixar a câmera, as mãos em volta, os dedos ligeiramente comprimidos. Um tremor conta do corpo que segura a câmera. Volto a essa imagem todo dia. O pátio da escola, a central elétrica, os prédios de carros e a mata ao fundo. Olho esse pedaço de verde que me compete olhar atrás de grade e telas, fios, rumores e desejos de outro mundo.